Bom, vamos continuar no nosso estudo de integração tripla. Agora, a gente vai seguir análogo ao que a gente tinha feito, né, no caso de integração dupla, e ver outros, né, sistemas de coordenadas para facilitar o cálculo da integração, né? Análogo ao caso bidimensional, a gente pode representar um ponto em R3 por outros sistemas de coordenadas, né, que é diferente das coordenadas cartesianas, né? Se a gente lembrar, bom, as coordenadas cartesianas são as que a gente mais usa, né? Usualmente, todas as definições, exercícios, tudo que a gente tem feito até agora, basicamente está no sistema cartesiano, né, de coordenadas. Que basicamente é, se você tem um ponto x, z, se eu tenho aqui um ponto, né, um ponto P, como que eu descrevo o ponto P? Esse ponto P é descrito, né, como um x, um y, né, um x, um y e um z, né, aqui, né, isso aqui é um valor y, isso aqui é um valor x, isso aqui é um valor z, e o meu P é um P, né, de x, y, z. Basicamente, o que está acontecendo aqui, né, que a gente está olhando um paralelepípedo, né? Cuja a diagonal do paralelepípedo aqui é o ponto P, né? Então, assim, o sistema de coordenadas cartesianas, o modo, né, de representar um ponto P, a gente está tão acostumado com esse sistema de coordenadas que a gente nem se questiona, né? A gente olha um ponto P e vê que ele dá para ser representado por um x, y, z nos eixos coordenados, né? Bom, mas para nível, né, de cálculos, de calcular a integração tripla, tem outros sistemas de coordenadas que são mais úteis em certos casos, né? Então, vamos começar primeiro, né, vendo o caso das coordenadas cilíndricas, né? Vamos lá. O que significa, né? Nesse sistema, né, um ponto P em R3 é representado agora não por x, y, z. Vamos ver, né? Nesse sistema de coordenadas, um ponto P em R3 é representado pela tripla ordenada R, θ, Z, né? Onde R e θ são as coordenadas polares. Lembra, né? Caso de integração dupla, né, de P, do ponto P, no plano x, y e z é
altura de P, ou equivalentemente, né? Z é a distância, né? De P ao plano XY. Bom, visualmente, né? Tá tudo aqui escrito com muitas palavras. Vamos ver como que é isso visualmente, né? Ui. Então, a gente tem aqui, né, os eixos continuam sendo x, y, z, isso não muda. O que muda né, são as variáveis que a gente está agora usando para representar um ponto P. Bom, aqui, de novo, né? Se eu tenho um ponto P aqui, como que eu posso representá-lo, né? Aqui no plano x, y, né, se eu faço a projeção, né, de P no plano XY, né? E aqui vai ser um ponto P', e, né, da origem até P', eu tenho um segmento, né? A distância da origem a P', que aqui a gente sabe, no plano XY, a gente já sabe representar esse ponto P', né? A gente viu isso em coordenadas polares. Aqui, né, a gente tem a distância R e esse número, né, pode ser representado, né, a gente tem um ângulo aqui, θ. Então, P ele é representado, e aqui é a distância, né, de P até o plano XY, é a altura, né, desse ponto, que é a variável z. Então, P ele pode ser escrito, né, como P de R, θ, z. Bom, o valor, né, o quanto é P nesse nosso R3, ele é completamente representado se eu tiver, né, uma altura Z, uma distância, né, R, e um ângulo θ, né? Bom, e, né, a gente tem uma relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas cilíndricas, né? Então, para converter, né, as coordenadas cartesianas em coordenadas cilíndricas, usamos a seguinte relação, que é, né, x é igual a r cosseno θ, exatamente como no caso polar, né? Esse xy aqui vai me dar, né, a coordenada do ponto P', né, e z continua sendo z. Bom, aqui, né, θ varia entre 0 a 2π, r, né, o raio aqui é maior ou igual a 0, e z, né, pertence aos números reais, né? Esse é o nosso dicionário, né, que traduz coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas. Bom, o que está acontecendo aqui? Qual é a geometria do que está acontecendo, né? Bom, em coordenadas cartesianas, bom, vamos lá. Primeiro deixa eu desenhar.
aqui, eu tenho esse cilindro, né? Então, deixa eu usar o mais retinho possível. Isso é Y, isso é X, isso é Z. O que está acontecendo aqui nas coordenadas cilíndricas é que a gente consegue, né, identificar um ponto P se a gente olha ele como sendo parte de, né, um cilindro aqui. Então, né, nesse caso, se eu tenho, né, que esse ponto aqui, né, é um cilindro, tá meio torto. Peraí, deixa eu ajeitar essa figura. Bom, então, o que está acontecendo é o seguinte, né? A gente consegue passar de uma coordenada a outra, né? Se a gente tem um ponto P aqui dentro de um cilindro, bom, né? O que a gente consegue é como se fosse colocar, né? Escrever esse ponto P aqui, né? A, aqui, B. Agora, em um novo sistema de coordenadas, né? Se antes eu tinha de um jeito complicado, né? Uma figura no plano cartesiano dada por um cilindro, o que eu estou vendo é como talvez, né? Escrever. Tá bom. O que eu estou vendo é como escrever esse cilindro de maneira que a gente consiga, né, identificar esses pontos P's, né, que a gente está representando nesses dois sistemas de coordenadas distintos. Bom, esse é o jeito de escrever, né? Essas são as coordenadas cilíndricas, que basicamente é uma extensão natural das coordenadas polares que a gente viu para integração dupla, né? Basicamente o que a gente adiciona aqui é a altura agora do ponto. E assim a gente tem dois jeitos de escrever, né? Duas linguagens para escrever o mesmo ponto, para dizer onde está o mesmo ponto no nosso eixo coordenado, né? No nosso R3. Bom, sendo assim, fazendo uma analogia, é basicamente, por exemplo, eu falar cadeira em duas línguas diferentes, falar cadeira em inglês e cadeira em português, e aí tem uma correspondência, né? É o mesmo objeto, são línguas diferentes, mas que representam a mesma coisa, né? Estão dizendo a mesma coisa. É a mesma coisa nesses dois sistemas de coordenadas diferentes, né? Cartesiano e cilíndrico. Agora a gente vai ver uma terceira linguagem, uma terceira tipo de coordenada. Vamos falar, né? Dizer quem é esse ponto P em R3 numa linguagem diferente. Agora vamos falar em francês, né? O que é a cadeira, o que é esse ponto P nessa outra linguagem, né? Que são nas coordenadas esféricas. Bom, agora, de modo análogo, assim, passando das coordenadas cartesianas agora para as coordenadas esféricas, o que a gente está fazendo, né? Vamos lá. Agora, né, se eu tenho um ponto P aqui, no nosso R3, como eu posso representar P? Como eu posso dizer onde está P, né? Bom, deixa eu... Agora usando uma terceira linguagem. Bom, eu posso, né, continuar fazendo isso, né, de projetar o P no plano XY, aí eu vou ter um ponto P', que em XY, né, ele é representado, peraí, né, aqui, por um ângulo θ, né, e uma distância aqui, né. Mas agora, ao invés de olhar a altura do ponto P,
eu posso também variar esse ângulo aqui, né? Esse ângulo agora com relação a Z, né? E esse ângulo, como a gente viu nas coordenadas polares, né? Esse ângulo mais essa distância vai me determinar exatamente quem é P. Então, aqui eu tenho φ, aqui eu tenho θ, e aqui eu tenho ρ, que agora a distância eu não chamo de R, eu vou chamar de ρ, essa distância aqui da origem até o ponto P, né? E agora, para identificar esse ponto P, eu vario o θ, né, no eixo, no plano x, y, e vario esse φ, esse ângulo φ, no eixo z, né? E o que eu vou ter é que eu posso identificar esse ponto P, eu posso escrever esse ponto P em coordenadas que eu vou chamar de esféricas, que são, né? Deixa eu até anotar. Que são, né? Rho, θ e φ. Nesse caso, né? Φ. Bom, Rho. Quem é Rho? Rho é a distância de P à origem. Então, né, como a gente traduz né, quais são os intervalos que estão definidos, né, as nossas variáveis, né? Rho é um número positivo, porque Rho é a distância, né, usando as coordenadas cartesianas, né? Rho é a distância de P até a origem, então é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Rho é maior ou igual a zero, né? Isso aqui é a distância do ponto P até a origem. Eu vou chamar isso aqui de origem. Bom, θ está variando, né? Entre 0 a 2π. Por quê, né? Θ, bom, a variação de θ bom, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, e θ, ele pode fazer essa volta completa, né? Para girar, para fazer variar P por todo o R3. Isso aqui é a variação de θ. E agora, φ, se θ varia todo o plano xy, φ, para cobrir todo o R3, φ não precisa variar 2π. Φ varia apenas π. Quer dizer, né? Se eu tenho x, e aqui eu tenho y. E aqui, né, eu tenho... deixa eu fazer o z, né? O z tá aqui, né? O eixo z tá aqui. Se φ varia todo essa plano, né? Não, θ varia todo o plano xy, basta com φ variar aqui todo o plano, né? Toda essa z, né? Para poder cobrir todo o R3, né? Que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho uma esfera. Deixa eu... peraí. Não, nessa cor, peraí. Bom, aí aqui eu tenho o eixo Z, o eixo Y, e o eixo X. Então, Y, Z e X. Então, se eu tenho um ponto P, né, um ponto P aqui, né, na esfera, o que acontece, né?
Deixa eu usar essas mesmas cores que eu estava usando antes. Então, da origem até o ponto P, eu tenho uma distância que eu chamei de ρ, né? Eu tenho, se eu projeto aqui no... Deixa eu até diminuir um pouquinho isso aqui. Se eu projeto P no plano XY, eu tenho um ponto P', que para determinar P', eu tenho esse ângulo θ, né? Aqui eu posso determinar como θ. Deixa eu... Isso aqui é θ. E note que esse R daqui já não é útil, né? Que eu tenho aqui, da origem até P', eu tenho um R. Mas esse R já não representa realmente a distância entre o ponto P e a origem, né? Porque agora é uma... Bom, teorema de Pitágoras, esse Rzinho aqui, né? Como se essa distância for zero, esse R é igual a ρ. Mas essa distância sendo positiva aqui, por Pitágoras, P é maior do que... Bom, P é menor do que a soma de R e esse valor aqui, que eu vou chamar de C. Então, esse Rzinho na base já não me interessa tanto das coordenadas polares, que a distância agora com a qual eu vou trabalhar é ρ, né? Como eu defini antes. Bom, eu tenho esse ângulo θ que ele variando por toda o plano XY, eu consigo ver todos os pontos que estão aqui, né? Ou aqui, varrer todos esses pontos de altura, né? De distância ρ e ângulo θ, para qualquer θ que eu varie. E, bom, agora, né? Como eu faço com θ, esse ponto P andar pela circunferência desse modo, né? Agora eu preciso apenas que o ângulo φ varie aqui, né? Não preciso que ele dê outra volta completa no eixo Z, porque, né, tem uma certa assimetria aí nesse sistema. Então, φ, né? Φ joga esse papel de variar um pouco a altura do nosso ponto P, junto, né, com o ρ. Então, o que está acontecendo é isso, né? No caso das coordenadas esféricas, eu olho P como se fizesse parte de uma esfera e eu descrevo, né, esse ponto P. E a maneira de descrever esse ponto P é usando essa angulação que a gente tem na esfera e a distância, né, o raio da esfera. Então, né, assim que a gente consegue descrever um ponto P nas coordenadas esféricas. E como que isso se relaciona? Vamos escrever um ponto P na esfera de raio ρ está completamente determinado pelos ângulos φ e θ. Bom, e agora a relação entre as coordenadas cartesianas e as coordenadas esféricas é dada por x agora, né? X agora vale ρ seno θ, bom, seno φ
Cosseno θ, y vale ρ, seno φ, seno θ, e z vale ρ, cosseno φ. Basicamente o mesmo procedimento que a gente fez para as coordenadas polares, mas agora a gente tem esse aqui está em jogo, né? Essa angulação φ e essa distância ρ está em jogo. Bom, tá. Esse é o sistema de coordenadas, essa é a relação entre as coordenadas esféricas, né, e as coordenadas cartesianas, que a gente está acostumado a usar na maioria dos casos. E a gente também tem as coordenadas cilíndricas. Bom, então, a gente começou a falar das coordenadas para melhorar os cálculos, né? A ideia de introduzir esse novo sistema de coordenadas é a melhoria na hora de efetuar cálculos de integração tripla. Então, vamos ver, né? Como exatamente essas novas coordenadas nos auxiliam no cálculo. O cálculo da integral tripla, mudança de variáveis. Então vamos lá, né? Para falar desse tema, a gente precisa falar do jacobiano, né? Deixa eu escrever. Precisamos falar do jacobiano, né? Primeiro a gente parte com uma função, né, φ de u, v e w, onde, né, ela muda as coordenadas, né? Aí agora, antes ela pega umas coordenadas x, v e w e transforma em x, y, z, mas agora o x depende, né, de u, v e w, né, y, u, v e w, e z de u, v e w. Bom, onde φ é uma função que transforma certas coordenadas u, v e w nas coordenadas x, y, z. Né? Ou seja, ela dá a mudança de coordenadas em R3. Bom, e o jacobiano da nossa função φ é o seguinte, né? É o determinante das derivadas parciais, né? De x com respeito a u, de y com respeito a u, de z com respeito a u, nessa primeira linha. Segunda linha, x com respeito a v, y com respeito a v, z com respeito a v. E última linha, x com respeito a w, y com respeito a w e z com respeito a w, né? O determinante dessa matriz. Então, o jacobiano, ele nos dá a correção do volume, quando a gente muda
esse sistema, quando a gente muda de coordenadas, né? Porque a gente olhando geometricamente, né, a gente tem que ajustar quando passa de uma coordenada a outra, a forma geométrica é diferente, né? Então tem aí um certo pequeno erro de volume, quando a gente está calculando o volume de um cilindro para o volume de um retângulo, de um paralelepípedo ou de uma esfera para um paralelepípedo, tem aí uma diferença de volume nesse cálculo, né? No cálculo desse volume. Então, quando a gente muda de coordenada, o que a gente está fazendo é ajustando esse cálculo de volume, né? Usando, né, quando a gente precisa usar o jacobiano para fazer esse ajuste no volume do sólido. Então, o cálculo da integral tripla torna-se o seguinte, né? A gente começa, né, com uma integral numa região que é dada por coordenadas x, y, z, né, de uma função f de x, y, z, dv, agora o volume também está aí em coordenadas x, y, z, e fazendo a mudança de variável, agora eu calculo a minha integral tripla em coordenadas u, v, w. Minha função agora, ela depende, né? Faz essa mudança de variável. E agora o volume. Deixa eu afastar um pouco, porque ficou muito... E agora o volume, né? Preciso ajustar esse volume. Então aqui entra o jacobiano da mudança de variável, dv, e agora o volume é calculado, né? Esse dv é em u, v e w. Então, eu saí de um sistema de coordenadas x, y, z, mudei meu problema para as coordenadas u, v e w. Então, vejamos, né, como isso acontece no caso das coordenadas que a gente viu anteriormente, né? Bom, aqui a gente estaria no caso, né, das coordenadas cartesianas, desse lado. E desse lado a gente está num sistema de coordenadas U, V e W. Que, bom, no caso, vamos ver quem é U, V e W, que pode ser, no caso de cilíndrica, R, θ, Z, ou no caso da esférica, Rho, θ, φ. Então, vamos calcular o jacobiano nesses casos e aí montar nossa integração tripla em coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, no caso das coordenadas cilíndricas, o que a gente tem? Quem é o jacobiano dessa mudança, né? Bom, o determinante. Lembra, né, que aqui, né, vou até reescrever aqui, que x é igual a r cosseno θ, y, r seno θ, e z é o próprio z. Então, bom, primeiro, né, olhando aqui o jacobiano, u, nesse caso, pode ser, né, r, v, θ, e w, o próprio z. Então, né, a derivada de u de x com relação a r é cosseno θ, de y com relação a r é seno θ, e de z com relação a r é zero. Agora, vamos derivar com relação a θ. Né? Derivada de x com relação a θ é
menos R seno de θ. De y com relação a θ é R cosseno de θ. E de z é zero, né? Não depende de θ. E agora, derivada com relação a z, derivação de x com relação a z é zero, com relação a y com relação a z é zero, e derivada de z com relação a z é 1. Então, né, vamos calcular esse determinante. E como a gente tem vários zeros, né, a gente vai ficar apenas, né, com as linhas principais, que é o seguinte. Deixa eu também... Tá aqui no cantinho. Isso aqui é igual. Vou fazer um breve, né? Só relembrando uma coisa que estava ali em cima. Então, quem é o jacobiano? Cosseno, tem que fazer essa, né? Essa linha. R cosseno ao quadrado, menos agora essa linha que vem, né? Aqui. Menos com menos é mais, então vai ficar mais R seno ao quadrado de θ. Bom, e quem é isso, né? R, coloco em evidência, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, isso aqui é R. Então, o jacobiano da mudança de coordenadas em coordenadas cilíndricas é apenas R. Então, né, o que a gente pode escrever é que a mudança, né, de variável de D, x, y, z, f de x, y, z, dv de x, y, z, isso aqui agora vai ser uma coisa, né, com coordenadas r, θ, z, f agora vai depender de r, θ, z, fazendo uma mudança de variável, r vezes, né, o jacobiano, vezes dv, que agora é r, θ, z. Esse é a mudança de coordenadas quando eu estou calculando, né, uma integração em coordenadas cartesianas, e percebo que é melhor usar as coordenadas cilíndricas. Bom, vamos ver um exemplo. Né? Vamos calcular a massa, né, Lembra lá no começo, lá no outro vídeo que eu falei de integração tripla, que podia ser interpretado como cálculo de uma massa de um certo sólido com densidade dada? Então, essa é a linguagem que eu vou escrever o meu problema agora. Vou calcular a massa de X desse sólido, né? Que eu tenho que agora estudar o que é. Z, né? Z está entre 5 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Com densidade f de x, y, z é x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, esse é meu D, essa é a descrição algébrica do meu domínio D. E essa é a função que eu quero fazer a integral tripla. Então, vamos lá, vamos ver quem é esse, fazer o gráfico desse domínio, né? Nosso domínio de integração. Bom, a primeira condição vai me dizer, né, que x mais y, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Então, isso é uma circunferência no plano xy, né? Vamos lá. Ver se vai funcionar. Sim. Então, bom, isso aqui, né?
Não tá muito... Vou desenhar sem essa coisa mesmo, peraí. Essa é a circunferência, né? Deixa eu tentar uma diminuída aqui. Em XY. Bom, então eu sei que o XY tá, né? Assume valores dentro dessa circunferência aqui. Então, qualquer valor dado por a outra condição, ela vai ser limitado, né, a valores de XY. Ai, meu Deus, que difícil. Espera aí, vou desenhar e já volto. Bom, essa é a nossa condição em XY, né? A XY está, os valores para XY estão dentro dessa circunferência de raio 1. Então, qualquer valor de Z, a outra condição sobre Z, tem que ser aqui, né, nesse intervalo, alguma coisa aqui, né, dentro dessa circunferência. Bom, desse cilindro. Então, bom, aqui, né, a segunda condição me fala que Z é maior do que zero, né, então Z, já sei que Z, deixa eu usar outra cor, vou usar azul. Z está aqui entre 0 e 5 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, se x e y são 0, isso aqui é 5, então vou dizer que aqui é 5. Vou dar uma diminuída nesse cilindro. E, bom, isso é uma parábola, não paraboloide. Então, com concavidade 5. Então, eu sei que, né, isso aqui... Deixa eu apagar um pouco. Então, esse é o nosso domínio de integração, né? Esse aqui é ela corta, a paraboloide corta esse cilindro, né, numa circunferência também. Então, esse é o nosso domínio de integração. Né? Z maior do que zero, ilimitado por esse paraboloide, e XY dentro dessa circunferência de raio 1. Então, esse é meu D. E agora, né, como que a gente monta essa integral tripla, né? Bom, em coordenadas cartesianas, eu vou deixar como exercício vocês verificarem que realmente é muito mais complicado de estabelecer esses limites, né? A gente deveria integrar aqui, né, x, y, z. Bom, essa integral, né, cartesiana. Bom, só um pequeno spoiler, né? Eu poderia fazer x como o último a ser integrado, então isso poderia ser, bom, aqui, deixa eu usar uma outra cor. Isso aqui pode ser, bom, x está variando entre 1 e menos 1, né? Está dentro dessa circunferência. O y está variando, né? Agora, entre menos 1. Bom, o y está dentro dessa circunferência. Então, o y está entre menos
raiz de x ao quadrado. Bom, peraí. 1 menos x ao quadrado e 1 mais x ao... Oh, aqui é menos, continua sendo menos. Menos x ao quadrado. Né? E agora, né, eu preciso fazer a integração. Dizer quem é em z, minha x ao quadrado. Deixa eu diminuir isso aqui que tá... Bom, não dá. X ao quadrado mais y ao quadrado. Ai, meu Deus, espera aí, um momento. Né, isso aqui seria menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Raiz de 1 menos x ao quadrado, né? O limite de y está dentro dessa circunferência. Agora, falta verificar o limite de integração para z. Isso é x ao quadrado mais y ao quadrado dz. Deixa eu apertar de novo. dz, dy, dx. E aí você já vai percebendo que a integração, como a gente vai integrar, né, depois, quando sobrar só a integração em x, como integrar essa raiz, né? Pode ser bem complicado. Então, vamos lá para o caso, né, de escrever, mudar essas coordenadas para coordenadas cilíndricas, como, né, o gráfico sugere que existe uma boa parte desse problema descrito em um cilindro, sabe? Pontos do domínio estão, em certo sentido, dentro de um cilindro, né? Então, em coordenadas cilíndricas, vamos escrever como fica. E atenção, de novo, a tarefa mais difícil é realmente dar o domínio de integração. Então, vamos estar bem atentos a essa tarefa, né? Que é determinar qual é o domínio agora, quem é D em coordenadas cilíndricas. Bom, vamos lá. Em coordenadas cilíndricas, a gente tem, né, que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r. Então, a nossa função, que antes, que era que a gente estava integrando, né, era essa mesmo? Sim. A nossa função que a gente estava integrando virou r, né? Essa agora é a nossa função de r, θ, z. Bom, e agora, quem é o domínio se a gente olha em coordenadas cilíndricas? Θ está variando em que intervalo, né? Θ está variando aqui todo 2π. Então, né, θ está variando entre 0 e 2π. R está variando, né? R agora, né? Lembrando as coordenadas cilíndricas, é alguém no plano xy, R está variando, né? Está dentro dessa circunferência de raio 1. Então, R está variando entre 0 e 1. E como está variando o Z? Né? Z está variando, Z vai de 0, né? Aqui, é o que a gente até tinha no começo, né? Z está variando entre 0. E quem é o topo? O topo é esse plano, né? Mas quem é esse plano escrito em coordenadas cilíndricas? Bom, a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado é r. Então, está variando entre 5 menos r. Bom. E aqui é r ao quadrado. Não se esquecer, né? Que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, bom, temos todos os limites de integração. Vamos escrever a nossa integral. Então, agora, né, a integral tripla nessa coordenada, vou começar de novo, né, escolhendo quem é constante. Tanto θ quanto r são constantes, mas por uma escolha, eu vou escolher θ. Então, a última coisa que eu vou integrar vai ser com relação a θ. Agora, né,
com relação a R, né? A outra que o domínio de integração é constante, e Z, que depende agora de R. Então, o Z vai entre 0 e 5 menos R ao quadrado. A função f, que a gente está integrando, é R ao quadrado, vezes o jacobiano, né? Não esquecer da nossa fórmula, a gente precisa consertar, né, de certa forma, o que acaba escapando. Então, R dz, né, que eu vou começar integrando primeiro, dr dθ. Vamos fazer essa integração. Bom, começando com a integral com relação a, né, primeiro a gente começa integrando com relação a z. Nesse caso, repito, as integrais que o domínio de integração que eu não mexi ainda, não integrei com relação a θ nem r. Então, bom, r ao cubo, né? R ao cubo não, é constante, estou integrando, estou olhando o r como uma constante, estou integrando com relação a z. Então, vezes z, que varia entre 0 e 5 menos r ao quadrado. dr dθ. Bom, quem é isso, né? Isso é a integral entre 0 e 2π, entre 0 e 1, de r ao cubo, que multiplica 5 menos r ao quadrado. dr dθ. Bom, quem é isso, né? Entre 0 e 2π, entre 0 e 1, de 5r ao cubo, menos r à quinta. dr dθ. Agora a gente integra com relação a r. E isso fica, né, com a primitiva de r ao cubo, r à quarta, menos primitiva de r à quinta, que é r à sexta sobre 6. Tudo isso, né, no intervalo de integração 0 e 1, dθ. Isso aqui é igual a integral de 0 a 2π de, bom, 5 sobre 4 menos, bom, estou substituindo por 1, né, r por 1, menos 1 sobre 6, dθ. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de 0 a 2π de, aqui dá 12, aqui dá 15, menos 2, dθ. Isso aqui é igual a integral entre 0 e 2π de 13 sobre 12, dθ, né? Que agora vamos integrar com relação a θ. É uma constante, fica 13 sobre 12 θ, e θ varia entre 0 e 2π. Isso aqui é igual a, bom, 13 sobre 12 vezes 2π é igual a 13 sobre 6π. Essa é a nossa integral, né? Ficou bem simples o cálculo, o mais difícil realmente é determinar o limite de integração. Bom, agora vamos para o caso das coordenadas esféricas. Nesse caso, falta a gente ver apenas, né, fazer o cálculo do jacobiano, que aí a gente já vai ter uma expressão mais clara de como é integrar, né, a integração, fazer essa mudança de variável. Então, vamos lá. Né, relembrando, né, que a gente tem x, y, z, aqui é ρ, deixa eu voltar ali para a gente copiar, ρ, seno φ, cosseno θ, ρ, seno φ, cosseno θ, ρ, seno φ, seno θ, ρ, cosseno φ. Deixa eu só verificar mesmo se, né, a relação entre as coordenadas cartesianas e
Coordenadas esféricas, é isso mesmo. Bom, é isso mesmo, né? Então, vamos fazer, né, o cálculo do jacobiano da mudança de variável x, y, z para agora as variáveis, né, ρ, φ, ρ, θ e φ. Então, aqui, né, o jacobiano de φ, né, esse determinante, agora a gente vai derivar x com relação a φ, a ρ, que é seno φ cosseno θ, y com derivado com relação a ρ, que é seno φ seno θ, e derivar z com relação a ρ, que aí é cosseno θ, cosseno φ. Agora, vamos derivar y com relação a φ. Então, aqui fica menos ρ, não é menos não, bom, vamos derivar com relação a θ. Então, isso fica menos seno de φ, seno de θ. Agora, derivar y, né, com relação a θ. Isso fica ρ, seno de φ, cosseno de θ. E derivar z com relação a θ é zero. Agora, eu vou derivar x, y, z com relação a φ, por último. Então, né, lembrando que a gente está passando do x, y, z para ρ, θ, φ. Então, agora a gente vai derivar com relação a φ. X derivado com relação a φ é ρ cosseno φ cosseno θ. Y derivado com relação a φ é ρ cosseno φ seno θ. E z com relação a φ é menos ρ seno de φ. Bom, agora a gente tem que calcular esse determinante aqui. E a gente faz nessa a regrinha de determinante mesmo, normal. Isso vai dar, né, a primeira fileira, né, a primeira multiplicação. Vou fazer meio rápido, mas é um cálculo de determinante que espero que todos saibam. Isso vai dar seno φ cosseno φ vezes ρ seno φ cosseno φ. Bom, isso dá, e tem outro seno φ aqui, então dá ρ menos, né, ρ ao quadrado, seno ao cubo de φ, cosseno ao quadrado de θ. Tem um zero na segunda, então zero. Então, agora tem esse menos aqui. Bom, estou multiplicando, né, essa linha agora, essa diagonal agora. Então, fica seno, bom, cosseno φ aparece duas vezes, então fica, e ρ também, então fica ρ ao quadrado, seno φ cosseno ao quadrado de φ e seno ao quadrado de θ. Agora, né, menos, a gente tem que fazer essa multiplicação aqui. Ρ aparece duas vezes, cosseno φ aparece duas vezes, cosseno ao quadrado de φ, seno de φ, cosseno ao quadrado de θ. Esse tem um zero aqui, né? Então, zero. Então, a gente tem que fazer essa multiplicação aqui. Fica, seno de φ aparece três vezes, então fica, ó, tem esse menos, com esse menos mais, agora mais com menos da direção oposta fica menos, φ ao quadrado, seno ao cubo de φ, seno e seno ao quadrado de θ. Bom, a gente pode unir termos aqui, né, como, bom, esse com esse. E, né, aparece aqui o seno ao cubo, o ρ ao quadrado e seno ao cubo. A gente pode unir esse com esse. Então, isso vai ficar o quê, né? Menos ρ ao quadrado em evidência, aparece em todas as partes. Na mudança de coordenadas, deixa eu ver se eu botei certo aqui. Sim. Aqui aparece o módulo do jacobiano, né? Então, se aparecer um valor negativo,
no cálculo jacobiano, você tem que substituir por um valor positivo. Bom, seno ao cubo de φ, que multiplica, né? Agora eu posso colocar em evidência, mais, e o menos está aqui fora, tá? Tudo está negativo, botei o menos fora. Seno ao quadrado de θ. Agora, essa segunda em amarelinho, eu tenho seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, que multiplica seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, né? Isso fica menos ρ ao quadrado de seno ao cubo de θ, mais isso aqui cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1, né? De θ não. Agora a gente tem seno ao quadrado de φ mais seno de φ, cosseno ao quadrado, bom, seno ao cubo. Posso botar seno de φ em evidência, isso fica seno de φ, que multiplica seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ. Então, isso, o jacobiano aqui é menos ρ ao quadrado seno de φ. Que, né? Então, a mudança de coordenadas nos dá, né? Antes eu tinha, né? Uma função, né? x, y, z, dv, x, y, z. Agora o que vai aparecer aqui é a integração no domínio ρ, θ e φ. F agora vai depender, né, de ρ, botar um F barra, né? Porque a gente tem que fazer essa modificação na F. É uma função F que depende de ρ, θ e φ. O jacobiano dv, né, de ρ, θ e φ. Mas aqui, né, o jacobiano é o valor positivo de ρ ao quadrado, né, menos ρ ao quadrado seno de φ. Então, vou já substituir, né, aqui seria ρ ao quadrado seno de φ. Então, sempre que a gente quiser mudar uma integração que estava dada, né, o domínio dado em termos de, e a função também, em termos de coordenadas cartesianas, esse é o jeito de passar a coordenadas esféricas. Bom, vamos então calcular um exemplo para a gente terminar, né, com esse assunto. De novo, né, que a gente tem. A gente vai calcular a massa de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 4. Z ao quadrado, desse domínio aqui, né? X ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a 0. Não, esse é o meu domínio, né? O domínio de integração. Nesse caso, né, é domínio de x, y, z, que nota-se, né? Tá em coordenadas cartesianas. Com densidade, né? F de x, y, z vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Essa distância aqui. Bom, vamos agora estudar, né, quem é o domínio. Quem é D? Primeiro, nossa primeira condição vai dizer que, né, se a gente olhar, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é uma esfera.
peraí. E se está envolvendo, né, menor ou igual, é o interior completo, né, dessa esfera. Então, né, esse aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual a 4, né, aqui digo que isso aqui é 4, 4, né, 4. Então, quem é esse segundo conjunto, né? Convido vocês a fazer o gráfico dessa função e verificar que isso esse gráfico dá a mesma coisa que esses cones aqui. Ó, deixa eu fazer sem seguir então. Você perceber, né, quando xy é 0, z é igual a 0, e quando... Bom, e para quem é, né? Vamos ver se é o interior ou o exterior desse cone. Bom, eu tenho z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Então, vou tomar valores. Então, se eu tomo x igual a 1 e z igual a 0, e x igual a 1 e y igual a 0, para z ao quadrado ser maior do que 0, né? Se eu tomo... Vou escrever pequenininho aqui. Para determinar, né, se é o interior ou o exterior desse cone, eu tomo pontos. Então, se aqui, se x é igual a 1 e y igual a 0, z ao quadrado menos 1 maior ou igual a 0, né, significa que z ao quadrado maior ou igual a 1 Bom, e eu vejo que, vamos pegar outros pontos mais se não me diz tanta coisa. Então, deixa eu ver aqui. Se z é igual a 1, claro, se z é igual a 1, para essa conta ser maior do que 0, x e y tem que ser valores muito pequenos. Então, né, tem que ser a soma, né, de x mais y tem que ser menor, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser bem menor do que 1. Então, isso me induz a pensar que essa área é a interior do cone. Porque, né, se eu pego, por exemplo, aqui igual a 1, os valores atribuídos a x tem que ser bem menores do que 1. Então, eles vão estar, né, dentro do cone. Só que essa é a região, né, z ao quadrado menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a 0. Eu quero, a minha região está delimitada por essas duas coisas ao mesmo tempo, né? A interseção dessas duas superfícies. Então, vamos lá. Quem é D agora? D vai ser, né,
ver se eu consigo fazer... Bom, tem que ficar mais simétrico. Então, deixa eu tirar isso aqui. Tenho aqui, né, o cone, a esfera e a região que eu vou integrar é dentro do cone e também dentro da esfera. Então, essa interseção vai me dar, né, que é a minha região de integração. É essa aqui. Delimitada, né, pelo cone e pela esfera. Note, né, que essa região é simétrica. Então, eu posso, quando há certas simetrias, eu posso usar isso a favor na hora do cálculo, né? E isso vocês vão saber a usar ou a ter a manha na hora de fazendo bastante exercício. Não adianta não fazer exercício nessa parte, porque senão não aprende. Bom, então, note que como a gente expressaria essa integral em coordenadas cartesianas? É muito difícil, porque a gente precisa, além, né, a gente precisa saber qual é o intervalo de integração em x, em y e em z. E para isso a gente deveria calcular essas interseções, né, a interseção do cone com a circunferência, ver, né, como que se projeta no plano xy e tudo mais. Bom, nesse caso, é muito mais fácil usar as coordenadas cilíndricas, as esféricas. Se você perceber, nossos pontos estão dentro das esferas, né? Agora, o que a gente precisa é estabelecer bem o domínio da nossa... Quanto vale ρ, quanto vale φ, quanto vale θ. Então, essa é a parte complicada, né? Vamos integrar usando coordenadas esféricas. Então, nesse caso, né, a gente sabe que, de novo, né, vou só repetir para a gente deixar ficar bem claro a relação entre as coordenadas cartesianas e esféricas. E z é igual a ρ cosseno φ. Agora, né, fazendo essa correspondência, ρ tá onde, né? Ρ tá o raio o ponto P, né, essa distância de ponto P até a origem, tá entre 0, né? Pode ser 0 e P pode estar aqui, né? Dentro, o P tem essa distância, né? Entre 0 e o raio da esfera, que é 2, né? Menor ou igual a 4, então o raio é 2. Então, ρ está entre 0 e 2. Θ está entre 0 e dá a volta completa no plano XY. Então, θ está entre 0 e 2π. E quanto vale a φ? Se a gente olha aqui para a figura, φ, né, φ é essa coordenada, né, que varia, que dá essa variação, né, no eixo Z. Só que se a gente perceber, φ varia daqui até aqui, aqui não tem nada, né, e varia nesse outro pedacinho aqui. Então, qual é essa variação, né? Deixa eu tirar para não poluir o desenho. Essa variação é entre 0, né? Deixa eu escrever de outro jeito. Π, né? Tá variando entre 0 e π sobre 4, que é justamente esse... Quanto vale nesse ângulo pode ser 0 e pode ser aqui π sobre 4.
e tá variando. Aqui não tem nada, né? Não tem variação de φ aqui. Ai, eu errei, é φ. Mas aqui a gente já tem essa variação entre 0, né? Não, entre 3π sobre 2 e π. Mas se a gente perceber, se a gente olha para nosso gráfico, a gente nota que tem essa simetria, né? Se a gente integra, a integração aqui é igual à integração da parte de baixo. Então, integrar tudo é a mesma coisa que integrar uma das duas coisas, né? O valor que eu obter aqui, eu vou chamar de A. Eu vou obter A aqui e quando eu integrar tudo, vai dar 2A. Então, basta com que eu integre a parte de cima, né? Ou a parte de baixo, ó, fica a escolha. Então, vamos lá, né? Deixa eu escrever isso. Como a região acima é simétrica para z maior que 0, né, e z menor do que 0, a gente tem que a integral, né, essa integral, né, em d de r ρ bom, deixa eu fazer essa mudança de escrever como uma mudança. X, y, z, f de x, y, z, dv de x, y, z. Isso aqui vai ser igual, por causa da simetria, o que eu falei, eu vou calcular apenas para z maior do que 0, né? Para essa parte acima do plano xy. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes, vamos colocar os limites de integração, né? Aqui, constantes. Vamos eleger qual a gente integra primeiro. A gente tem duas variáveis variando entre um intervalo constante, né? A θ, que varia entre 0 e 2π, e a ρ, que varia entre 0 e 2. Vou escolher a θ, como eu fiz antes, 0 a 2π e 0 a 2. E agora, né, a integração de φ. Como eu estou tomando só a parte de cima, né, usando a simetria do domínio, eu vou variar entre 0 e π sobre 4. Bom, quem é agora, né, a nossa função? A gente estava integrando a nossa f de x, que pedia aqui, f de xy, era raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado. Mas isso é justamente a distância do ponto da origem até o ponto P, né, ou a qualquer ponto na circunferência. Então, bom, deixa eu escrever aqui, né, que ρ é a mesma coisa como a gente viu antes na hora de escrever a definição mesmo das coordenadas esféricas. Ρ é isso. Então, aqui fica ρ vezes a mudança de coordenada ao jacobiano, né, ρ ao quadrado seno de φ. Vou começar integrando, né, como usei aqui, dφ, dρ e dθ. Então, vamos lá. Quem a gente começa primeiro, né? Eu vou começar primeiro com o φ. Então, mantenho. Essa aqui depende, quem depende de φ aqui, né? Bom, ρ aqui é constante, fica ρ ao cubo, seno de φ. Qual é a primitiva do seno de φ? É menos cosseno de φ. Dρ, faltou o limite de integração. Que está entre 0 e π sobre 4 dρ dθ.
Bom, a gente repete. 2, 0 a 2π, 0 a 2, Rho 3, e agora, né, menos Rho de cosseno de π sobre 4, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2, menos cosseno de 1, né, cosseno de 0, que é menos 1. E isso aqui vai dar d Rho d θ 2. Não mexo, né? Ainda não calculei essa integração. Isso aqui vai dar 0 até 2. Isso aqui dá 2, que multiplica 2 menos raiz de 2. Rho 3 d Rho d θ. Agora a gente vai integrar com relação a Rho. Que é, né? Vai ficar 2, 0 a 2π. 2 menos raiz de 2 sobre 2. Rho a quarta sobre 4. Isso aqui entre 0 e 2. D θ. Bom, na verdade, né, esse 2 já poderia ter partido. Então, eu vou ficar com essa integração entre 0 e 2π, de 2 menos raiz de 2. Bom, Rho a quarta, né, vai ficar 2 a quarta, que dá 16 sobre 4, d θ. Isso aqui dá a integral de 0 a 2π, de 4, 2 menos raiz de 2, d θ. E agora, né, integrando com relação a θ, fica 4, 2 menos raiz de 2, que multiplica, né, que fica entre, bom, peraí, θ entre 0 e 2π. Isso aqui fica igual a 8π, 2 menos raiz de 2. Bom, se a gente perceber, o grande trabalho foi estabelecer o domínio de integração, né? E o cálculo não foi assim tão complicado. Então, uma observação que eu vou fazer nesse caso é como seria, né, essa mesma integral em coordenadas cartesianas. E isso aqui seria, né, usando a simetria, né, e vocês podem verificar, fica como exercício, 2 menos x ao quadrado, raiz de 2 menos x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado de dz, dy, dx. Essa seria a integral em coordenadas cartesianas, que vocês teriam que integrar, se não soubessem mudar de coordenadas, e cilíndricas.
2 entre 0 a 2π entre 0 e raiz de 2 entre r e 4 menos r ao quadrado. Tem que fazer a mudança de coordenada aqui. F de r θ z, r de z d r dθ. Então, complicadíssimo, né? Ficaria, bom, aqui ficaria raiz, né, de r ao quadrado mais z ao quadrado. Complicadíssimo, né? As coordenadas, essas mudanças de coordenadas são justamente para facilitar o cálculo. E com a maturidade e os exercícios, né, que vocês forem fazendo, vocês vão percebendo qual é a melhor coordenada a ser tomada na hora de resolver uma integral tripla. E é isso por hoje.